Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós conhecemos, muitas pessoas. Nós conhecemos muita gente. Você tem noção de quantas pessoas você conhece? Desde que você se entende por gente, quantas pessoas vocês já conheceram? Por exemplo, você conhece a prefeita da cidade? O vice, os vereadores, os donos de supermercado. Então nós conhecemos muitas pessoas. Você conhece o presidente do nosso país? Conhece, Seu vizinho? Nós conhecemos. Nós conhecemos muitas pessoas. Mas você tem intimidade com elas? Com quantas pessoas você tem intimidade? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tratar hoje sobre intimidade, porque conhecer é uma coisa. Eu conheço o governador do nosso estado, mas eu não tenho intimidade com ele. Eu não posso ir na casa dele tomar um café. Eu não posso bater lá na porta dele para ele abrir, para eu bater um papo com ele, almoçar com ele, jantar com ele. Para isso acontecer, eu preciso marcar uma hora. Para isso acontecer, eu preciso agendar um horário com ele e com as demais pessoas. Não posso chegar aqui, bater lá na casa do dono do supermercado para ele me atender. Eu conheço, mas eu não tenho intimidade com ele. E é sobre intimidade que nós vamos falar nesta noite. O que é que faz você íntimo de uma pessoa? O que me torna íntimo de uma pessoa? Você tem intimidade com uma pessoa quando você pode ir na casa dela, sem marcar horário, sem agendar. Você tem intimidade com uma pessoa quando você conversa com ela sobre a sua vida, as questões do dia a dia. Então isso demonstra que você tem intimidade. Você tem intimidade com uma pessoa quando você dá ou pede conselhos a ela. É a pessoa que você confia. É a pessoa que você abre o seu coração. Você tem intimidade com uma pessoa quando você olha no semblante dela e você sabe se ela está triste ou se ela está alegre, se ela está preocupada. Então isso demonstra que você conhece essa pessoa. Você tem intimidade com ela. Você tem intimidade com uma pessoa quando você sabe dos seus gostos, das suas preferências. Então isso demonstra que você tem intimidade. A pessoa com que você tem intimidade, ela é amiga. Ela é confiável. Então nós conhecemos muitas pessoas, mas nós não temos intimidade com a maioria delas. As pessoas com quem nós temos intimidade são poucas. Geralmente são poucas pessoas. Intimidade, ela vai muito além do conhecimento. Vai muito além. Intimidade, como uma pessoa vai falar de algo assim muito próximo. E foi justamente isso que Jesus desenvolveu os discípulos e ensinou para a sua igreja. Jesus, ele desenvolveu relacionamento e ele desenvolveu também intimidade com aqueles que ele chamou. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4,
do verso 18 em diante. Minha versão é NVI, talvez vai diferir um pouquinho da sua, mas você vai conseguir entender da mesma forma. E também vai estar sendo projetado aqui no telão. Mateus 4, do verso 18 a 22, a palavra do Senhor diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Bom, Jesus, ele escolhe, ele chama essas pessoas e ele começa com esses 4 homens. Ele começa a discipular, a desenvolver um processo, chamando essas pessoas para caminharem com ele. Ele chamou 2, depois mais 2, e logo eram 12 pessoas, 12 homens caminhando com Jesus. E ao longo dessa caminhada, as pessoas foram conhecendo Jesus mais de perto. Elas foram aprendendo a confiar em Jesus, porque aquilo que ele falava, ele fazia. E eles foram aprendendo com os exemplos que Jesus Cristo dava. Eles foram adquirindo confiança nele, porque Jesus era uma pessoa boa, Jesus era um homem do bem. Então eles podiam esperar de Jesus algo bom, e eles estavam vendo isso nessa caminhada. No capítulo 5 de Mateus, do verso 13 ao verso de número 16, Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, do 13 ao 16: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmão, Jesus, ele está transmitindo para esses homens, para esses discípulos, ele está transmitindo a eles confiança. Ele está dizendo: olha, aquilo que eu faço, vocês podem fazer também. Aquilo que eu faço, vocês devem fazer também. Ele vai dizer: ora, aquilo que vocês têm visto em mim, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho ensinado, falem também. Porque Jesus, ele ensinava com o exemplo. E esses homens começam a olhar para ele e começam a aprender dele. E esses homens começam a adquirir intimidade com Jesus. Jesus era uma pessoa digna de confiança. Jesus era um homem sério,
Jesus era um homem íntegro. E eles começam a observar isso. E você vai ver até o capítulo 9, Jesus caminhando e ensinando esses discípulos a fazer aquilo que ele fazia. Do capítulo 10 em diante de Mateus, Jesus vai estar enviando esses homens que já haviam sido capacitados, já haviam sido treinados a fazer aquilo que ele faz. Jesus está ensinando a sua célula, ele está gerando intimidade com esses 12. Jesus viajava com esses homens, Jesus se alimentava com esses homens, Jesus dormia junto deles. Isso vai gerando uma amizade, isso vai gerando um laço forte com esses discípulos. Depois do chamado e do discipulado, veio a confiança, e logo depois a intimidade foi gerada. E nós vamos observar isso ao longo da palavra de Deus em vários momentos. Jesus instruindo, Jesus chamando a atenção, Jesus dando autoridade, Jesus dando poder a esses homens para fazer aquilo que ele mesmo fazia. Então Jesus foi capacitando esses homens, eles foram aprendendo. Nessa caminhada com Jesus Cristo, eles foram se tornando cada vez mais próximo do Mestre. Irmãos, intimidade vai falar de um conhecimento profundo do outro. Jesus, ele conhecia os seus discípulos profundamente. Jesus me conhece e te conhece profundamente. O Salmo vai dizer que do meu deitar ao meu levantar, por todos os lados, as mãos do Senhor estão sobre mim. Sem que eu diga uma palavra, Ele já sabe aquilo que eu vou dizer. Ele já sabe aquilo que eu vou falar. Então Jesus nos conhece profundamente. Ele conhecia cada discípulo dele desta maneira. Cada um deles. Jesus não errou quando ele chamou Judas Iscariotes para caminhar com ele. Não foi uma escolha errada que ele fez. Ele sabia. Estava escrito. Precisava acontecer. E isso para ficar como exemplo para mim e para você também. Às vezes nós estamos no meio da igreja, mas nós não temos intimidade com o Mestre. Às vezes nós estamos no meio da igreja, e nós pecamos, nós vacilamos, assim como os discípulos vacilaram. Assim como Pedro negou Jesus, assim como todos os outros abandonaram Jesus quando ele foi preso. Acontece, vai acontecer. Intimidade vai falar, irmãos, de uma confiança inquestionável. Jesus, ele conhecia os seus discípulos e ele confiou neles até o último momento. Intimidade não se adquire num curto espaço de tempo. Você não se torna íntimo do outro em um dia, em 2 dias. Ah, pastor, mas eu me tornei íntimo da fulana numa balada. Não, isso aí, meu irmão, é promiscuidade, isso não é intimidade. É outra coisa. É outra coisa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de intimidade.
nós estamos falando de companheirismo, nós estamos falando de amizade, nós estamos falando de confiar um no outro, e isso leva um tempo. Jesus caminhou com esses homens, ele caminhou com seus discípulos, até quando ele percebeu que eles haviam amadurecido o suficiente para que eles pudessem tomar conta da igreja, da noiva de Cristo. E quando Jesus percebe isso, ele libera a igreja na mão desses homens. Intimidade. Nós sabemos que intimidade é algo sério e que nós precisamos cultivar isso. Às vezes, no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, às vezes não há intimidade, não há confiança suficiente, às vezes nem entre o cônjuge. Às vezes não há essa intimidade, essa confiança, esse carinho, esse amor no meio da família, no seio da família, porque um maltrata o outro, um menospreza o outro. Mas quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando de uma confiança, de um companheirismo, da maneira que nós vimos Jesus fazer. Ele confiou, ele foi íntimo, ele foi amigo, ele foi amoroso, a ponto de morrer pelos seus amigos. A intimidade leva a isso. Intimidade vai falar dessa proximidade, vai falar de viver dessa maneira, vai falar de uma confiança muito grande. Hoje nós vemos as pessoas com os celulares bloqueados, às vezes esposo e esposa. A esposa não tem a senha do celular do esposo, a noiva não tem, a namorada não tem. Por quê? Porque as pessoas não são confiáveis. Só pode ser por isso. Porque se eu confio na minha esposa, por que é que o meu celular vai ter senha que ela não possa saber? Se você é noivo, é namorado, por que é que não tem? Por que é que não pode ter acesso à senha ao seu celular? Ao cartão de crédito? Tem esposo que não dá o cartão de crédito na mão da esposa e vice-versa. Ué, mas e a confiança? E o companheirismo? E a intimidade? Não tem? Então como é que vive junto? Como é que estão na mesma casa? Como é que constituiu uma família? Jesus confiava nos seus discípulos. E ele ensinou a igreja a confiar nele e a confiar também nos outros. Irmãos, é coisa impressionante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos essas coisas acontecendo, esse negócio saltando aos nossos olhos. Jesus confiou demais naqueles homens e confia também em mim e em você hoje. Mateus 16, um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 16. Verso 18 e 19. Preste atenção nesse texto. Mateus 16, verso 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim, Jesus falando: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você só entrega as chaves da sua casa
para quem você tem intimidade, para quem você confia. Jesus, ele está entregando a chave do reino dos céus, as chaves do reino de Deus na mão da igreja. Por quê? Porque ele confia na igreja, porque ele confia em nós, porque ele confia em mim e ele confia em você. Você não entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa. Você só entrega para uma pessoa que você conhece e você confia nela. Você sabe, ela vai entrar na sua casa, ela vai fazer o que precisa ser feito, e ela vai sair da sua casa, e as coisas vão ficar do jeito que estavam, ou melhor que estavam, quando elas entraram lá. Pessoa de confiança. Jesus está dando a chave do reino dos céus na mão da igreja, na mão dos seus discípulos. E dá a eles autoridade, dá a eles poder. Aquilo que você ligar no céu, será ligado na terra. Aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Ele está dando autoridade. Ele está dando poder para a sua igreja, para os seus discípulos. Para quê? Para eles curarem, para eles abençoarem, para eles libertarem as pessoas, sabe? Para eles ministrarem sobre a vida delas salvação, para salvar a alma dessas pessoas, para ensinar essas pessoas o que é ser igreja e o que é morar no céu. Jesus está dando autoridade para a igreja fazer isso. Por quê? Porque Ele confia na igreja, Ele confia em mim e Ele confia em você. Por isso Ele nos chamou para fazer isso. Por isso Ele entrega as chaves nas nossas mãos. Intimidade. Jesus tem intimidade com a sua igreja. Só que quando nós falamos de intimidade hoje, muitas vezes nós levamos para um outro viés, que não é esse o caso aqui. Intimidade vai estar falando aqui de confiança, de você olhar para o outro sem restrição, sem reservas. Jesus, ele olhava para os seus discípulos dessa maneira. Ele cuidou deles dessa maneira. Os discípulos também olhavam para Jesus e entendiam quem Ele era. E a partir do momento que eles entenderam quem era Jesus, pronto, as coisas fluíram. Aquela célula, ela cresceu, ela multiplicou poderosamente, virou uma igreja enorme, e ela continua crescendo até hoje, e ela vai continuar crescendo até hoje, e ela vai continuar crescendo daqui até a volta de Jesus. Façam o que quiserem fazer, a igreja de Jesus, ela não para de crescer. Ele disse que isso iria acontecer, e isso está acontecendo. Jesus fez isso com a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor hoje? Quem é a igreja do Senhor hoje? Nós. Igreja do Senhor hoje somos nós. Ele nos deu autoridade no reino dele. Por quê? Porque a sua igreja tem intimidade com Ele. Nós precisamos ter intimidade com Jesus Cristo. Quem conhece Jesus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem intimidade com Ele? Ele te deu autoridade. Você tomou posse da autoridade que Ele te deu? Pastor, como é que eu sei que eu tenho autoridade com Jesus? Senhor, pastor, como é que é este negócio? Eu preciso saber desse negócio. É simples. Não é difícil saber se você tem autoridade.
se você tomou posse dessa autoridade que Ele te dá. Você ouve a voz dEle? Quando Ele fala com você, você ouve, você entende? Se você entende, você tem intimidade com Ele. Você já orou por uma pessoa doente e ela ficou curada? Se já aconteceu, você tem autoridade, Ele te deu autoridade. Você já orou por uma pessoa com opressão e ela ficou em paz? A opressão desapareceu. Você tem autoridade, Ele te deu autoridade. Você evangeliza? Se sim, quando você evangeliza, as pessoas se convertem, elas abandonam o caminho mau e começam a trilhar os caminhos de Cristo. Você tem autoridade, você evangeliza, você fala do amor de Deus, as pessoas se convertem. Você tem autoridade, autoridade que Ele te deu para quê? Para salvar almas. Você é uma pessoa intercessora? Quando você intercede, a sua intercessão funciona. Quando você apresenta uma causa por uma pessoa diante de Deus, funciona. Você tem autoridade. Você sente prazer, alegria, quando uma alma é salva. Se você sente prazer, se você sente alegria, se você se deleita quando uma alma aceita Jesus, quando uma alma se converte, você tem intimidade com Ele. Porque não tem nada que alegra mais o coração do Pai do que uma alma se convertendo, uma alma sendo salva. A festa no céu, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa abandona os caminhos maus. E só quem tem autoridade para fazer isso aqui na terra é a igreja. Só quem pode levar uma pessoa até Jesus Cristo é a igreja. Não tem outra pessoa. Os outros vão fazer obras, mas não vai salvar ninguém. Vai encher o bucho, vai curar de uma enfermidade, porque vai dar um remédio, vai acabar com frio, o calçado não vai andar mais descalço. Mas é só isso. A igreja, além disso, conduz a pessoa para a salvação da sua alma. Conduz a pessoa para uma morada na mansão celestial com Deus. E é isso que Deus quer, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Um pouquinho mais para frente, livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Marcos 16, é o último livro, verso 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim, preste bem atenção. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Jesus delegou essa missão para mim e para você. Jesus delegou essa missão para a sua igreja, que somos nós. Você está fazendo isso? Se você estiver fazendo isso, irmãos, saiba, você tem autoridade e tem intimidade com Jesus. É isso que Ele quer. Aquele que crê no que você diz a respeito de Jesus, ele será salvo, ele será batizado.
Só quem tem intimidade com Jesus entende e faz isso aqui. Só quem tem intimidade com Ele. Só quem convive com Ele. Só quem confia nele. Só quem sabe aquilo que Ele gosta é que vai fazer. Eu gosto de café. Se você quiser me agradar, me convide na sua casa e me ofereça um café. É aquilo que eu gosto. Perfeito. Jesus, Ele gosta das almas sendo salvas. Então eu preciso saber aquilo que Jesus gosta. Para quê? Para que eu faça para Ele. Para que Ele se alegre com a minha vida e eu me torne cada vez mais íntimo dEle. Porque quanto mais íntimo eu for dEle, mais abençoado eu serei. Mais bênção eu serei nessa terra. Mais almas eu vou ganhar para Ele. Porque este é o propósito da igreja. Ganhar muitas almas para Jesus. Alegrar o coração do Pai. E o coração do Pai se alegra quando as almas vão sendo salvas. Então nós como igreja precisamos fazer isso. Esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Intimidade é gerada através do conhecimento, da confiança e da amizade. Não dá para ser íntimo de alguém que você não conhece. Não dá para ser íntimo de alguém que você não confia. Não tem como ter intimidade com uma pessoa que você não confia. A intimidade, ela só acontece quando nós temos amizade com a pessoa. Sem amizade, não dá para ter intimidade. E Jesus, Ele vai ensinar isso de uma maneira fantástica também. João, capítulo 15. João, Evangelho de João, capítulo 15. Ele vai dizer assim, João 15, no verso de número 12 até o 14, ele diz assim, verso 12, ele dando um mandamento para os seus discípulos, ele vai dizer assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos, se vocês fizerem aquilo que eu mando. Jesus, Ele é amigo. E Ele prova a amizade dEle por mim e por você, morrendo naquela cruz, para salvar a minha alma e a sua alma, para purificar um povo, para libertar um povo da escravidão do pecado, libertar este povo que Ele escolheu e trouxe para fazer parte do povo dEle, aquele que Ele tem escolhido, Ele tem purificado, Ele tem dado autoridade, Ele tem gerado intimidade com este povo. Por quê? Vai morar no céu, vai para a glória com Ele. Por isso Jesus, Ele tem trabalhado na igreja, com a igreja. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim e habitar em você, aquele que nos convence do pecado, da justiça, da verdade. O Espírito Santo de Deus que hoje habita em mim e você, aquele que nos convence, aquele que nos diz quando nós erramos: olha, você está errado. Aquele que diz: sabe, esse pensamento é do diabo, repreende isso. Porque, irmãos, ninguém peca
sem pensar no pecado. É mentira do diabo. Não, eu não sabia que era pecado. Você sabia. Você pecou porque você quis pecar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não, olha, eu nem queria ver, mas aí chegou no meu celular. É mentira. É mentira. É mentira. Você está mentindo para você mesmo. É mentira do diabo. Você procurou, você viu. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele fala para você aquilo que é errado. Ele te mostra que esse procedimento está errado. Se você persistir em fazer, você vai pecar e você vai sofrer as consequências. É isso que acontece. Então, às vezes a gente vê muito crente aí na taca, mas é porque ele gosta de apanhar. Porque ele gosta de viver assim. Que se não gostasse, ele iria se afastar do pecado. E o Senhor quer nos libertar de tudo isso, irmãos. O Espírito Santo nos alerta. Ele nos avisa daquilo que está errado. Para quê? Para a gente não pecar, para a gente não sofrer. E é isso que Ele faz na nossa vida. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. E o que é que Ele nos ordena? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para que haja salvação, para que as pessoas abandonem o pecado, para que elas deixem de sofrer, para que elas abandonem os seus vícios, os seus maus costumes, a sua vã maneira de pensar. É isso que Ele quer, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Ele quer ter intimidade comigo e com você. Eu vou lhe perguntar mais uma vez: você conhece Jesus? Você é amigo dele? Você tem intimidade com Jesus? Na glória, só vai entrar aquele que tiver intimidade com Ele. Nós não abrimos a porta da nossa casa para qualquer um. A porta da nossa casa nós abrimos para os amigos. Nem para os conhecidos. Nós abrimos para os amigos, para aqueles que têm intimidade. A porta do céu, ela vai estar aberta. Vão estar abertas para quem tem intimidade com Jesus. Porque lá será a nossa morada. Eu não vou visitar o céu e volto. Eu vou morar lá. Só vai morar lá quem tiver intimidade com Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta noite. Amém?